Bem-vindos à aula 2. Hoje nós vamos fazer um modelo para descrever a condução em metais. Já estamos aí na primeira semana do módulo 2. Então, que modelo é esse? É o famoso e famigerado modelo de Drude, né? Esse modelo considera então que o nosso condutor ele é formado por um gás de elétrons, elétrons livres para se mover, que se movem através de uma rede de íons que estão fixos. Então, os elétrons são livres para se mover, os íons estão fixos. E esses elétrons vão colidir com as imperfeições dessa rede. Então, né, um desenho aqui só para ilustrar isso. E esse desenho é legal, mas ele pode confundir vocês. Então, cuidado. Os elétrons eles não vão se colidir com os íons da rede do metal, tá certo? Esses íons fazem parte do meio comum, onde os elétrons livres, os elétrons de condução, estão acostumados a se mover. Então, a gente pode pensar nesses íons como formando um asfalto bem lisinho em cima do qual os elétrons podem se mover, tá certo? Então, o que vai haver de colisão é quando eu tenho um defeito, ou, por exemplo, eu tenho um buraco no asfalto, ou, no caso da rede de íons, eu tenho um íon faltando, onde deveria ter um átomo ali, um átomo com um elétron a menos, não tem ninguém. Aí sim, esses elétrons livres vão colidir com esse defeito. Ou então, como uma imperfeição. Se eu tivesse um átomo de cobre, por exemplo, no lugar de onde deveria estar um átomo de ferro. Então, esses defeitos, imperfeições, esses buracos é que vão causar colisões dos elétrons livres que se movem, tá certo? A velocidade térmica média tem um módulo. O módulo médio da velocidade térmica desses elétrons é da ordem de 10 a 5 metros por segundo. Isso vem da teoria termodinâmica, né? A repartição de energia. Para quem não lembra disso, olhem lá em Física B. A energia cinética vai ser 3 meios de kT, constante de Boltzmann, vezes a temperatura do metal, ou do material condutor. Se o campo elétrico for nulo, né, você não tem diferença de potencial entre as extremidades do condutor, então a média da velocidade agora não é mais a média do módulo, tá certo? Então eu estou somando vetores. A média da velocidade vai ser zero, porque o número de partículas indo para um lado é o mesmo do número de partículas ou de elétrons indo para o outro, isso para cima e para baixo, para dentro e para fora, tá certo? Então, a média do módulo é 10 a 5 metros por segundo, a média do vetor é zero, eu não tenho esses elétrons como um todo se deslocando para um lado nem para o outro. Se eu tiver um campo diferente, de zero, então eu vou ter um movimento acelerado desses elétrons, mas ele só é acelerado até o elétron colidir com uma das imperfeições. Então eu tenho um movimento tipo parabólico, né? Como se fosse uma bolinha que eu inclino a mesa e ela vai batendo nos postes, tá certo? Eu posso descrever, então, para a gente calcular essa velocidade de arraste, o movimento entre colisões, né? Então vai ser o movimento acelerado, V é igual a V0 mais AT, e essa aceleração eu tiro da força eletrostática, né? Carga vezes o campo dividido pela massa. Tendo essa forma da velocidade, o que eu vou querer fazer agora é, eu não quero ver o movimento de um elétron, eu quero ver o movimento desse gás de elétron como um todo. Então eu vou fazer uma média sobre o movimento de todos os elétrons que compõem esse gás de elétrons. Então essa chave aí é uma representação da média sobre todos os elétrons. Então a média da velocidade vai ser a média da velocidade inicial mais E vezes o campo sobre M, que é uma constante, vezes a média do tempo. Esse primeiro termo aqui vai ser zero, porque essa velocidade inicial que os elétrons têm antes de eu aplicar o campo, ela é completamente aleatória. Então, essa velocidade vai ser, na média, zero. E vejam que eu coloquei aqui um TC, que é o tempo médio entre colisões. Lembrando que essa expressão só vale para o período antes, logo após e logo antes de uma colisão. E aí a gente faz algumas aproximações, que é o seguinte. Se o campo elétrico não for absurdamente alto, esse tal não depende do campo elétrico. Então ele é uma propriedade do material. E não só a natureza química do material, se é ferro, cobre, prata, ouro, mas também uma propriedade de como foi fabricado. Ou seja, depende daquele número de impurezas, imperfeições e defeitos que eu vou ter na rede do material. E aí eu fico com uma expressão para a velocidade de arraste, que é aquela velocidade média de x, que vai ser a carga vezes o tempo médio de colisões,
dividido por N vezes o campo elétrico. Essa é a minha velocidade de arraste e, a partir disso, eu posso reescrever a densidade de corrente, lembra lá da aula passada. Então, o meu J, depois de feitas as continhas, vai ficar N vezes a carga do elétron quadrado, vezes o tempo médio entre colisões, sobre a massa, vezes o campo elétrico. E aí eu tenho uma relação direta entre o campo elétrico aplicado em um condutor e a densidade de corrente nesse condutor. E aí, a partir dessa definição, eu consigo escrever uma constante que só depende do material, uma propriedade do material chamada de condutividade elétrica. Então, veja, as duas coisas principais, a carga do elétron é sempre a carga do elétron, a massa do elétron é sempre a massa do elétron. Então, essa condutividade vai depender desse tempo médio entre colisões, que basicamente depende da natureza do material e do nível de impurezas que eu tenho, e da densidade de portadores de carga livre, o número de elétrons livres que esse material vai ter. Isso vai definir a condutividade do material. E, usando essa constante da condutividade elétrica, eu posso escrever uma relação linear entre a densidade de corrente e o campo elétrico. Essa aqui é a lei de Ohm. J é igual a sigma E. Aí você está pensando, não, peraí, essa não é bem a lei de Ohm. Mas esse é um assunto para a próxima aula. Não esqueçam de fazer a atividade no Moodle para contar presença.